Esse projeto tem que entender as 3 grandes razões pelas quais o Brasil está impedido de crescer, e a sequela mais violenta e doída disso é o desemprego, que se aproxima de 14 milhões de pessoas, mais 9 milhões de brasileiros empurrados para o mercado informal, com biscate, para trabalho sem proteção, e um colapso do Estado brasileiro, que pode ser anotado por vários ângulos, né? Mas o mais cruel é você assistir o Rio de Janeiro como está, o Rio Grande do Sul como está, Minas Gerais como está, o próprio São Paulo está ilíquido e mais 17 estados do Brasil, sem se falar na precarização das coisas todas. Então esse projeto, ele precisa entender as 3 causas que impedem o Brasil de crescer, e elas são: a primeira, como consequência de 4 décadas de juros imoralíssimos e sem explicação técnica, parte deles praticados pelo governo da Dilma, né, e pelo governo do Lula. Hoje nós temos que as empresas estão com seus passivos estrangulados, impedidas de qualquer investimento, mais modesto que seja. O segundo é o colapso das finanças públicas. Se você somar o que está orçado esse ano entre a União Federal, 0,4% do PIB, o menor volume de investimento desde a Segunda Guerra Mundial, mais 1,2% do PIB, da soma do que está orçado e provavelmente não se aplicará na prática dos estados e municípios, nós temos 1,6% do PIB, que são ridiculamente insuficientes para sustentar qualquer taxa medíocre que seja de desenvolvimento. E, por fim, o desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil com o estrangeiro. Nós nos montamos num modelo econômico descuidado, nosso modo de consumo é integrado ao mundo. Você está com um celular que é norte-americano, ele está com uma câmera que é japonesa, ele está com um celular que é coreano, o ar-condicionado aqui que nós estamos na sala, tudo isso é importado, o projetor é importado, e nós vimos pagando esse desequilíbrio em manufaturados, que já se aproxima de 150 bilhões de dólares, com um ciclo absolutamente único de preços altos de commodities. Então, o minério de ferro estava em 190 dólares, o petróleo que nós estávamos vendendo a 110 dólares o barril, e isso mascarou, né, permitindo a ilusão, né, enfim, do Lula brincar de Deus, né, botar o Michel Temer e essa quadrilha na linha de sucessão brasileira. Resultado: quando a crise internacional agudizou-se, o minério de ferro caiu para 38 dólares a tonelada, era 190. O Espírito Santo, estou falando bem concretamente. O barril de petróleo caiu de 110 para 30 dólares e nós quebramos. No médio prazo, pelo menos, o senhor vê possibilidade de a esquerda construir uma narrativa diferente, construir uma estrutura melhor para si? Não. Se nós tomarmos, por exemplo, a representação formal hoje dos setores progressistas, já alargando muito generosamente a fronteira para colocar um partido como a Rede, né, nós somos 100 deputados em 513. Então, se nós não mobilizarmos o Brasil fora da estreiteza do discurso desmoralizado dessa esquerda brasileira, de novo, num grande projeto de centro à esquerda, nós estamos fadados a condenar o nosso povo a retrocessos muito graves. Aí estão colocadas já essas agendas. É um esforço de mobilização que o senhor está disposto a, pelo menos com vontade de liderar? Eu vou dar minha contribuição. Estava trabalhando na CSN quando o golpe começou a acontecer, uma vida ganha, né? Minha geração, uma nova geração que eu ajudei a preparar, assumiu a responsabilidade pelo Estado, que é o Estado mais líquido do Brasil, e eu pensava que podia me autorizar uma vida privada que eu nunca tive, mas me consideraria um covarde, um desertor da luta do povo se eu não viesse para a rua lutar como eu estou fazendo. Sistema político brasileiro falido, lideranças metidas em Operação Lava Jato, tem como o grande vitorioso de 2018 não ser um outsider na visão do senhor? Depende do conceito de outsider, porque certas elites brasileiras consideram outsider tudo que não for cupincha delas, né? Então, quando o Fernando Henrique foi candidato, por exemplo, o Fernando Henrique não se elegia deputado federal em São Paulo. O PSDB, que eu ajudei a fundar, e era o único governador eleito, né, em 90, nas eleições de 90, o PSDB não tinha 18 deputados. Portanto, qualquer pessoa poderia considerar o Fernando Henrique um outsider. Mas como ele é cupincha da elite mais podre do Brasil, pôde ser presidente da República. Depois o Lula, né, quando se candidatou a primeira vez, o PT não tinha 12 deputados.
e falava da abobrinha em grande volume, né? E se elege depois presidente da República e replica a ordem econômica que a elite lhe impôs, e ele aceitou, né, docemente, e o resultado prático nós estamos vendo o país na situação que está aí. Então não haverá chance, penso, de um aventureiro despreparado ou sectário ganhar uma eleição no Brasil. Isso eu não vejo. João Dória é um aventureiro despreparado? Não é um despreparado, mais do que isso, é um farsante. É um farsante. Ele tem 3 argumentos, os 3 que são a leitura rasa de pesquisas de opinião pública, como um demagogo faz. Então diz a pesquisa que o povo está cansado ou com muita raiva, com razão, do estamento político, e ele então se define um não político. O cara que é prefeito de São Paulo, o cara que foi presidente da Embratur no governo Sarney, que trabalhou com Maluf, que vive de lobby, que fez fortuna com dinheiro público, traficando influência, né, entre empresários e nesses piqueniques de barão que ele promoveu. Isso tudo é demonstrável, financiado com dinheiro dos governos do PSDB, especialmente São Paulo e Minas. E o segundo argumento é que é um gestor, não um político, né? Não sei que gestão ele tem, não sei que projeto, que proposta ele representa, nem o que ele imagina que São Paulo é, para além desse reality show, sempre engomadinho, com um beiço cheio de botox, sempre com a câmera acompanhando tudo ele. E a outra como é? Que é um trabalhador. João, né? João trabalhador, né? Quem quiser comprar esse farsante, que eu compro. O senhor já falou que não pretende ser candidato a presidente se o Lula for. Não é bem assim. Infelizmente, uma fração da nossa imprensa ou não sabe ler direito as coisas ou gosta de manipulá-las, ou as duas coisas. O que eu digo é que a minha candidatura depende só de uma variável, é o meu partido querer que eu seja. Se o PDT decidir que eu sou candidato com todo entusiasmo. Isto dito, que é o que permitiu essa malversação, eu digo que não gostaria de ser candidato como Lula, certo? Por quê? Porque na hora que o Lula entrar, ele passionaliza o ambiente todo, como você está vendo o país rachado, no estigma do ódio, do rancor, da violência política, não é? E na hora que ele entrar, ele passionaliza o quadro inteiro, contra ele ou a favor dele. E aí o eleitor vai ter uma certa dificuldade para me achar, né? Para achar uma candidatura como a minha, que quer propor um projeto, que quer discutir uma aliança, que quer construir um diálogo entre quem produz e trabalha, para a gente encerrar essa crônica de desastre social e econômico que o país está vivendo. Mas a possibilidade do PT apoiar o senhor numa eventual candidatura? Acho muito remota, porque é a natureza do escorpião. Né? Como assim? Conhece a fábula? Não. O sapo estava numa enchente, o escorpião ali, os dois iam ser levados pela enchente. O sapo então lançou-se na água para atravessar a enchente, sabe nadar, e o escorpião pediu socorro. Mas o sapo disse: mas eu não vou te carregar, você vai me matar. Ele disse: não, rapaz, você vai me levar nas costas, se eu lhe matar, eu morro também. E aí o sapo achou que era razoável o argumento, deu montaria para o escorpião. Isso é do Esopo antigo. E na hora que ele estava atravessando, o escorpião meteu o ferrão no sapo. E os dois começaram a morrer. Ali o sapo disse, o escorpião disse: desculpe, é a minha natureza. O PT, a natureza do PT é o hegemonismo. Não fazem uma autocrítica, não compreendem o risco em que meteram o país nas concessões que fizeram. Pois é, esse discurso que o senhor tem, que é bastante contundente, duro, né, sem poupar quem o senhor acha que não deve ser poupado, não é o que o prejudica? Uma vez que o senhor pode vir a, por exemplo, precisar de um eventual apoio do Partido dos Trabalhadores para ser candidato. Mas o que você está me propondo? É que eu, aos 60 anos de idade que eu vou fazer, vire um hipócrita? Não faz sentido. Mas em regra é assim que se faz a política. Não, né? não, ao contrário, está errado. Não é assim. Eu, por exemplo, sou um velho ganhador de eleições, não perco uma no meu universo, no meu estado. E nunca precisei andar mentindo para ninguém. Não é que eu faço milagre, não. É porque eu não minto. Eu trato as pessoas como elas são, elas inteligentes, capazes de entender a verdade. E aí é o seguinte, 12 anos atrás eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão. Aí alguém disse: ó, o cara fala, o jeito que o cara fala. E 12 anos depois o cara precipita um golpe de Estado, arrebenta com o país, vai bater na cadeia porque é um ladrão, um reles ladrão. E a gente teve que esperar 12 anos. O erro não é meu, não. O erro é de vocês, das mediações, que ao invés de ficar no adjetivo, vocês, que eu digo não você, mas a imprensa brasileira, que ao lado do judiciário são os poderes que mais têm faltado à República. Porque, repare, ou é verdade ou é mentira que o Dória é um farsante.
E aí vamos esperar o quê? Que eles virem um pacote novo de tipo Collor, que eu também denunciei na época. Aí, quem tinha razão? Eu estou aqui, livre, nunca fui processado por nada, nunca respondi a um inquérito nem para ser absolvido. E olha que eu já fui ministro da Fazenda, ministro da Integração, governador do Estado, prefeito de capital. Você acha que um malucão, um boquirroto seria tudo isso com êxito, saindo pela porta da frente, aplaudido, reconhecido, respeitado? Isso é uma versão que fazem de mim para satanizar o carteiro para você não ler a carta. Entendi. Você falou judiciário, você até chegou a se referir ao juiz Sérgio Moro como um exibicionista midiático. Sim. Não é um reducionismo demais, não? Uma vez que os resultados... Não, eu condeno, não é o juiz Sérgio Moro. Eu ainda sou a favor da Operação Lava Jato, acho que ela pode ser histórica para o país, porque o grande problema brasileiro não é a corrupção, o grande problema brasileiro é a impunidade como prêmio do mal feito dos grandes, dos poderosos. Isso é que deixa o nosso povo descrente no sistema. E toda vida que um juiz, um promotor, um delegado de polícia abandona sua tarefa de vinculação à lei, sabe, de sobriedade, de serenidade, de cumprimento daqueles velhos ditados universalmente reconhecidos, que no Brasil estão todos jogados na lata do lixo, que é a presunção de inocência, a ampla defesa, o contraditório, né? Tudo isso é o que garante o devido processo legal. E aí eu já sou velho do ramo, então você ouviu falar, você é muito novo na operação, que é recente, chamada Santiagraha. Sabe o que aconteceu com a Santiagraha? O valentão delegado está foragido do país, o valentão procurador vivia se exibindo na imprensa, está expulso da procuradoria, o juiz está no tribunal carregado de assuntos laterais e o Daniel Dantas passeando com um atestado de inocência, porque tudo foi anulado depois que a imprensa parou de prestar atenção no assunto. E é o destino da Lava Jato. Sabe, se eles não se comportarem, quer dizer, um promotor não pode chegar e botar você no meio de um PowerPoint com a imprensa ao vivo. Eu sou um velho professor de direito também. Isso está errado, porque modernamente um homem público vive da boa fama. Se o procurador tem o papel de representar, o juiz de receber, depois as partes afirmam suas respectivas provas, assegura-se a ampla defesa e o contraditório, só então a sentença transitada em julgado é que alguém é condenado. Modernamente, se você execa em horário nobre da imprensa um homem público, na manhã, se ele for absolvido, o que é que acontece? Isso é selva, meu irmão, é barbárie. Só isso que eu tenho ponderado. Ok. O que o senhor quis dizer afinal quando o senhor disse que receberia os homens do Moro à bala? Eu nunca disse isso. Vá ver o que eu disse, aí volta com a pergunta. Isso é manipulação da turma do Dória. O que o senhor disse exatamente? Eu disse assim, se eu não tiver feito nada errado e alguém mandar me prender, é meu direito, como é direito universal qualquer do povo, em legítima defesa, se defender. Isso é um truísmo, isso é uma bobice que universalmente se reconhece como correta. Pode até escolher outras palavras, mas se eu não fizer nada errado, foi o que tiraram. Eu disse, se eu não faço nada errado, alguém manda me prender, eu posso me defender, do jeito que for necessário. Ou você não acha que você tem esse direito, não? E sabe por que foi que eu fiz isso? Reagindo porque ele pegou um colega teu, levou preso para o cara entregar a fonte. O Eduardo Guimarães, né? Isso está direito? Condição coercitiva, né? Pois é, isso é. Condição coercitiva, o cara vai preso. Depois é solto, mas vai preso. E para entregar, quando lê a Constituição, está escrito lá que o jornalista tem direito a preservar o sigilo da sua fonte. Foi por isso que eu reagi. Não foi porque ele me acusou de nada, nem eu sou acusado de nada, nem estou em lista de ninguém. Eu fiz o que eu acho que é a obrigação da consciência democrática que eu adquiri em anos de luta e proteger, sabe, um jornalista desconhecido. Depois eu perguntei na mesma entrevista o que é que aconteceria com o Brasil, esse Brasil elegante que me censura pelas palavras azedas, se ele tivesse mandado prender o William Bonner. Se ele tivesse mandado prender o William Bonner, pagou o William Bonner entregar a fonte dele. Sabe quem é a fonte do William Bonner? Não, entendeu. Ele, Sérgio Moro. Ele que entregou a gravação aí, ilegal que fez com a presidência da República. Entregou para o Bonner. Esse é o problema. Não tem um rabo de palha para me respeitarem, só isso. Agora, esse tipo de declaração, ok, o senhor deixa aqui claramente que foi tirado do contexto, foi suprimido uma parte. Pela escolha de palavras que o senhor faz, é algo que o senhor vai ter que explicar durante a vida inteira, principalmente na campanha. Não, os meus adversários não vão explicar a montanha de dinheiro que roubaram. Eu não tenho que explicar, tudo bem. Cada frase minha é uma frase que eu assumo como minha, nunca me diz disso, nunca pedi desculpa por nada que eu falei, a não ser piada de mau gosto, que eu aprendi também que não se deve fazer, mas muitos anos atrás.
não está em TAR e não está em Lava Jato vai ser diferencial em 2018, você acha? Eu creio que não. Porque está todo mundo no mesmo pacote? Vai Não, ser assim? é o que eles estão querendo. O que eles estão querendo é isso. Eles têm a turma da O Lava Jato. centro da bandidagem do Brasil, Michel Temer, né? Esses caras todos querem isso. Generalizar. Quando sai uma lista com 108 nomes, em que alguns estão ali, como o Serra, o Alckmin, milhões de reais depositados no estrangeiro, aí bota a Maria do Rosário, que recebeu 125 mil reais para uma campanha com recibo, na mesma lista, bota a Marina, que recebeu o Marcelo Odebrecht no hotel para conversar, no mesmo balaio. O que eles querem é exatamente isso, é nivelar por baixo, com a grande contribuição da nossa grande mídia. E hoje o cenário que o senhor, dos citados, o senhor acha que é esse? Assim, estão todos no mesmo pacote, o senhor acha? Não. Eu acho que é só um começo de conversa, ainda tem muita coisa por aí. Previsão de rombo na Previdência brasileira, 181 bi em 2017. Isso é mentira. Tem que reformar ou não? Isso é mentira. Previsões oficiais. Mas é mentira. E aí, de novo, uma deserção da imprensa brasileira não esclarecer, porque se um cara da minha responsabilidade diz que o número de 180 bilhões de reais da Previdência é um número oficial, é um déficit, eu digo que é mentira, numa democracia a mediação tem que ser feita pela imprensa. Como é um cara que quer ser presidente da República diz que é mentira. Então eu vou lhe explicar por que é mentira. Contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores, contribuição do governo, esse ano somadas sobra 28 bilhões de reais. Por que o governo tem um descaramento de mentir desse jeito? Porque acabaram de fazer uma emenda à Constituição que chama desvinculação de receita da União. Aí pega 30% das receitas que a lei criou para financiar a Previdência e joga esses 30% no saco sem fundo da dívida. Aí diz que tem um déficit na Previdência. Então, reforma hoje, você não vê necessidade de um... Não, acho que é imperativo que se debata uma reforma da Previdência por outras razões que não um déficit urgente. É que nós temos uma demografia que está envelhecendo e insistimos num regime de repartição que não é mais praticável em nenhum lugar do mundo pela demografia envelhecida. Então é preciso abrir um grande e fraterno debate, né, para construir um consenso sobre o futuro da Previdência. Então a reforma da Previdência é uma necessidade. Agora, isto que está aí é um monstrengo que assalta os direitos dos mais pobres e não mexe no conjunto de privilégios. Não sei se o senhor sabe, 1,6% dos beneficiários da Previdência levam 40% do dinheiro da Previdência. E nenhum gesto do seu Michel Temer, óbvio, né, mexe com nada disso. E por fim, então, a última pergunta é a reforma trabalhista, né? Da maneira como está, A questão básica é o seguinte, essa reforma trabalhista, ela quer transformar o trabalho numa commodity. E o mundo inteiro, até a China, está evoluindo na direção oposta. O mundo inteiro está evoluindo na direção oposta. E sendo que o Brasil está fazendo uma reforma que fragiliza o direito do trabalho, transforma o trabalho numa mercadoria sujeita Pois outro dia um prefeito de um município aí, já em linha com os tempos temerários, né, do golpe, fez um edital convocando professores que quisessem trabalhar, e a forma de recrutamento foi pela primeira vez que eu vi na minha vida uma licitação pelo menor preço. Percebe? Você quer ser professor do meu município, quem botar o menor preço para vir, e aí você tem 14 milhões de desempregados, 9 milhões de pessoas na informalidade, e você vai fragilizar o direito do trabalho, vai transformar o negociado em prevalente sobre o legislado. Isso é a selva. Isso é a selva. Só sobre o meu cadáver eu vou deixar de lutar contra isso. Ministro, em 2018 você acha que vai lidar com algum capixaba lá nas eleições presidenciais? Até há pouco tempo atrás falava sobre o nome do Paulo Artung, se o candidato a vice alguma coisa, ou muito remota a possibilidade? Eu posso lhe dizer o seguinte, que o PMDB estará em oposição ao meu governo. Será uma das características históricas do meu governo, é que o PMDB será empurrado para a oposição. Pela primeira vez em muito tempo isso vai acontecer? Desde então, sempre. Que nunca antes, né? O PMDB sempre teve com... Vai o PSDB para o governo, o PT fica intransigente, aí o líder do governo, Fernando Henrique, é o Romero Jucá. Aí o Lula vai para o governo, o PSDB nega diálogo e o líder do governo Lula é o Romero Jucá.